O salão do restaurante era uma caixa de vidro escuro em que cada brasa de vela parecia a última coisa que restaria de uma cidade inteira, se o mundo resolvesse desaparecer ali, entre o tilintar de talheres e o cochicho contido de cada mesa ao lado. O ar cheirava a madeira polida, a vinho tinto encorpado e aquela promessa de negócios que disfarça qualquer tremor humano sob a gravata bem amarrada. Eu entrei com a minha própria respiração contida, tentando não soar como quem fica olhando para trás demais, tentando não parecer quem ainda acredita que os passos podem ser seguidos sem ouvir o som das portas se fechando. Meu marido abriu caminho com aquele charme que ele pratica como quem respira. Cada gesto medido, cada sorriso, um contrato que se assina com silêncio. Ele apresentou o nome da cliente modelo inglesa, como se o quisesse gravar na retina de todos os presentes. Isabela. Isabela, a imagem que prometia a cada clique de câmera não apenas um produto em potencial, mas uma história pronta para ser vendida, lapidada, debatida nos corredores frios de uma cidade que não dorme para quem trabalha com a sombra do glamour. E eu, diante de tudo isso, apenas alinhei a postura. Puxei o blazer para dentro do meu ombro e mergulhei no calor do ambiente, como quem mergulha em água morna para esquecer do frio lá fora. Isabela era exatamente o que o anúncio sugeria. Olhos que pareciam ter visto demais, e ao mesmo tempo prometeram decidir por você cada coisa que você ainda não sabia que queria. Seu sotaque inglês arrancava da boca uma cadência que soava familiar, como se cada palavra tivesse sido gravada para uma cena de filme que eu nunca assistiria por inteiro. Ela riu com uma leveza que parecia cair de um pedestal de cristal, e o som do riso foi aquele tipo de música que nos lembra, de modo cruel e bonito, que ainda há salas onde se pode fingir que tudo está sob controle. Sentamo-nos numa mesa redonda, o tampo castigado por marcas de fim de noite e de negociações que não toleram atrasos. O garçom foi eficiente demais, como se tivesse ensaiado a cada passo do jantar que se aproximava, e a bebida foi chegando em copos limpos, refletindo as luzes que dançavam acima de nós, criando pequenas constelações momentâneas sobre a mesa. Meu marido falava baixo, os olhos grudados no rosto da modelo, o tom carregado de entusiasmo por aquelas novidades que prometeriam fazer o nosso empreendimento parecer o mais sólido castelo do mundo. Eu, por minha vez, mantive a boca fechada o suficiente para parecer educada, para não soar como quem não se encaixa no papel de esposa que suporta, que assente, que sorri quando a situação pede. Fingi não entender inglês, claro, ainda que meus ouvidos fossem treinados para captar cada nuance de uma conversa que não era destinada a mim. A cada risada de Isabela, a cada elogio mal disfarçado sobre a indústria, eu me perguntava qual era o verdadeiro peso daquele encontro para o meu casamento, para minha própria vida, que parecia andar em círculos, como um relógio quebrado que ainda se recusa a parar. Logo as perguntas começaram a deslizar sobre o ar. Uma sequência de perguntas que pareciam desenhadas para sondar cada canto daquilo que não era apenas uma negociação, mas uma vitrine onde a minha própria imagem aparecia como parte de uma apresentação. O meu marido falava em termos técnicos, falava de lucros, de margens, de estratégias, de contatos e de redes. Isabela, com o seu sotaque que cortava como vidro e ao mesmo tempo envolvia, respondia com uma fluidez que parecia trazer à tona uma outra camada, uma narrativa paralela. E eu, tentando manter o silêncio que me era costume quando não havia razão para acreditar que minha voz fosse necessária ali, comecei a ouvir sem querer, como quem lê uma carta que não devia ter sido enviada para a pessoa errada. Foi então que, em meio ao tilintar de prata e o sutil assobio do ar-condicionado, o tom do assunto mudou sem que ninguém percebesse a mudança. O objetivo da noite não era apenas fechar um negócio, era apresentar uma fachada convincente de que o que está por trás da fachada não merece ser visto, não merece ser tocado, não merece ser nomeado. E foi nesse momento que as palavras do meu marido, ainda em inglês, mas com uma cadência que eu reconhecia, mesmo fingindo, tocaram uma corda que eu não sabia estar ali. Não houve grito nem trovoadas, apenas uma mudança de timbre,
Um sussurro que parecia ter pegado fogo na garganta dele, que subiu pelo pescoço e fez com que a sala desacelerasse por um instante, como se o tempo tivesse decidido ouvir melhor antes de retomar o ritmo. Ela não fala muito inglês, não é, Isabela? Ele disse ainda sorrindo, sem notar que o sorriso dele parecia sincronizado com o tremor que atravessava a minha mão tremida sob a mesa. É curioso, não é? Ela finge que não entende, mas sabe o suficiente para fingir que não entende. Facilita a narrativa, de certa forma. E ao ouvir aquilo, a minha pele pareceu congelar por dentro, como se a corrente fria de uma onda filmada estivesse percorrendo o meu corpo, puxando cada músculo para dentro, como se eu estivesse sendo puxada para debaixo do chão, para dentro de uma cova que eu não conseguiria enxergar no escuro. A frase não caiu como uma bomba ao meu redor. Caiu como uma faca que não faz barulho, apenas corta o ar entre as pessoas, deixando um espaço silencioso onde o júri pode ouvir o que não é dito. Isabela sorriu mais amplamente, os lábios delineados com o mesmo cuidado que um designer usa para finalizar uma peça de alta costura, e respondeu com a assinatura de quem sabe que a câmera está sempre pronta para captar qualquer hesitação que possa vender uma história melhor. É notório que estou aqui para transformar a percepção, não para traduzi-la literalmente. E com esse comentário, a mesa pareceu respirar ao meu lado, como se de repente o mundo inteiro estivesse contando a mesma piada sutil que eu não tinha ouvido rir. Eu não conseguia evitar a sensação de que cada baja de conversa era um fio que puxava para um ponto central, um foco onde o que eu era de fato não estava sendo mostrado. Enquanto o garçom depositava uma porção de entrada, eu observei as mãos dele. Não a mão que segura a taça, mas a que, por algum instante, parecia se aproximar demais da minha, como se ele tivesse esquecido de onde o aperto de mão deveria terminar, deixando apenas a memória do toque. O meu marido, por sua vez, dizia algo que eu não pude entender por completo. Não porque não soubesse inglês, mas porque, pela primeira vez naquela noite, decidi que algumas verdades não poderiam atravessar a superfície de uma conversa profissional sem deixar cicatrizes que talvez não cicatrizassem jamais. Foi então que o silêncio se tornou a arma mais silenciosa de todas. Isabela, percebendo a tensão que se instalava entre nós como uma linha invisível, fez uma pergunta que parecia inocente o suficiente para ser tomada como parte do jogo. Vocês costumam sair para jantares assim toda semana? E eu, que havia aprendido a controlar a respiração como quem aperta o gatilho de uma arma de fogo, contei as pulsações do meu peito para que o tom do meu ar pudesse soar normal. O meu marido respondeu com a naturalidade de quem já repetia tal cenário inúmeras vezes, como quem lê uma linha de roteiro sem hesitar, não toda semana, mas o suficiente para manter a nossa visão de negócio alinhada. E, claro, para manter a minha esposa presente. O que significa estar presente quando a presença é apenas uma máscara bem ajustada, um reflexo que não revela o que está escondido por trás do olhar? A cada minuto que passava, eu ouvia menos o que era dito para mim e mais o que era dito sobre mim, em voz baixa, em inglês, como se a língua fosse um véu que nos protegia do que nos seria demais para aguentar. A mesa, com seus ritmos familiares, começou a parecer uma ilha cercada por águas frias, de uma verdade que não havia ainda sido permitida nadar para o nosso nível de consciência. Ao redor, as conversas giravam em torno de planos de expansão, de parcerias, de investimentos que fariam jus aos sonhos que ambos sempre quiseram alcançar, ou pelo menos aos sonhos que a aparência de sucesso prometia. Eu, no entanto, senti uma inversão de foco que me atingiu com a delicadeza de uma faca que ainda não cortou, mas já abriu uma porta que não deveria ficar entreaberta. Porque se havia uma coisa que eu sabia, era que a linguagem não apenas transferia informações. Ela também filtra dimensões de poder. Quem pode ouvir, quem pode falar, quem pode ser visto, sem exigir confirmação de que você é, de fato, aquilo que está sendo mostrado. Foi nesse filtro que me encontrei, segurando a taça com uma mão que tremia apenas o suficiente para parecer que eu talvez estivesse apenas calor, apenas cansaço, apenas o peso da noite. Não era apenas uma noite de negócios, era uma noite que prometia, de algum modo,
assombrar a minha vida com a verdade de que o que eu era e o que o meu casamento dizia que eu era poderia não conseguir permanecer no mesmo lugar após o sorvedor de palavras que a língua inglesa pode ser. E, ao mesmo tempo, eu me perguntava se não seria justamente esse tipo de pergunta que me manteria acordada durante a madrugada. Quantas camadas de comigo mesma estavam escondidas sob a superfície de uma vida que já parecia ter sido escrita para mim, antes mesmo de eu ter tido a chance de escolher? Quando o prato principal chegou, carne ainda rosada, acompanhada de purê que parecia uma nuvem macia de calor, o barulho do mundo lá fora, aquele som que se anuncia como se fosse um apelo, ficou menor. A conversa tomou o caminho mais previsível, mas não menos penoso, de discutir quão bem sucede-codos os planos pareciam, enquanto eu respirava atrás de uma máscara de sorriso e tentava não me tornar, no entanto, apenas uma parte de um cenário que não me pertencia. Havia uma coreografia naquela mesa, e cada movimento parecia ter sido ensaiado com a maior meticulosidade possível, incluindo a minha própria resistência de não desmoronar diante de uma percepção que, pela primeira vez, começava a me parecer dirigida a mim, e não apenas observada. E então, sem aviso, o que antes era apenas uma sensação distante tornou-se um raio de frio que atravessou o meu tronco, tão específico e cruel que quase me fez esquecer de respirar. Não era uma pergunta, nem uma afirmação direta. Era uma inflexão de voz, um sussurro que parecia tentar ser invisível, mas que, justamente por isso, cortou mais fundo do que qualquer pergunta aberta. Um comentário em inglês que, embora curto, parecia carregar o peso de uma revelação que poderia mudar a forma como eu via tudo aquilo. O que ele dizia com a leveza de quem não quer ferir, mas sabe que já feriu. Eu ouvi, sem querer, a tradução Hoover de uma frase que chegou até mim pela metade, como se alguém tivesse recortado uma parte de uma conversa para que a outra parte fosse suficiente para gerar uma imagem. E, ao ouvir, o sangue pareceu recuar do meu rosto, deixando-me apenas com a sensação de que o chão sob meus pés era de vidro fino, que se partisse em um segundo poderia deixar escapar toda a verdade que eu temia revelar. O que eu entendi, ou achei entender, foi o que me fez congelar. Havia sido dito, de forma tão sutil, que só quem está na margem pode perceber, algo que não era apenas sobre quem eu era, mas sobre como eu existia para ele, no ecossistema do nosso casamento, no ecossistema da nossa empresa, no ecossistema da minha própria memória. Não sei ao certo qual palavra em inglês me atingiu em seguida, como uma bola de gelo que cai de um telhado invisível e acerta exatamente onde dói mais. Não era apenas o que ele disse, mas o modo como ele disse, o teor por trás das palavras que sugeria uma espécie de consentimento ou de reconhecimento de que eu era, ainda que à distância, peça de uma negociação que eu não havia autorizado. E ali, naquela mesa ocupada pela aparência de normalidade, eu percebi que o jantar, por mais que fosse uma vitrine de sucesso, tinha se tornado menos sobre fechar negócios e mais sobre confirmar, uma vez mais, que a minha voz não era a minha voz, mas um eco que cabe em uma sala de reuniões e que, para que o eco exista, alguém precisa sussurrar primeiro. Ao final daquele primeiro ato de uma noite que parecia ter começado como qualquer outra, eu me peguei olhando para as mãos dele. Não para as minhas, não para Isabela, mas para a distância que havia entre o que era dito e o que eu entendia apenas parcialmente. E o pensamento que me veio, silencioso e insistente, foi que não havia mais volta. Não havia segredo possível que pudesse permanecer inteiro depois de uma frase em inglês que não era para meus ouvidos, mas que conseguiu me alcançar sem pedir permissão. O olhar dele, por fim, voltou-se para mim, como se esperasse que eu respondesse com aquele tipo de palavra que encerra uma negociação, aquela palavra que fecha o ciclo e transforma tudo o que parecia incerto em algo definitivo. Eu sorri, não porque eu estivesse feliz, mas porque a minha própria sombra me lembrava que o medo, quando contido, pode parecer apenas disciplina. E a noite, que parecia prometer apenas uma janta de negócios, começou, sem aviso, a apontar para dentro de mim, como se fosse a bússola que indica onde o coração sabe que não pode mais estar. Quando as palavras finais chegaram, não de forma abrupta, mas como uma sombra que se estende lentamente,
Eu já sabia que aquilo que eu tinha ouvido não era apenas um comentário sobre o meu casamento. Era um mapa de tudo o que eu ainda não tinha coragem de reconhecer. E a pergunta que ficou no ar, pesada como um silêncio que desce devagar pelo teto, foi simples demais para soar inocente. O que você faz quando a pessoa que você mais ama sabe exatamente até onde você pode ouvir sem quebrar? A sobremesa demorou a chegar, como se o tempo tivesse decidido ficar de joelhos, ouvir o que eu não disse e apenas depois assinar a conta com o sinal de uma respiração que não consigo decifrar. O açúcar queimado no café, a madeira da mesa que parecia vaporizar sob o peso das histórias não ditas, tudo isso ficou ali, em silêncio, esperando a minha próxima fala para transformar a noite em uma cela ou em uma janela. O meu marido ainda falava de números e de estratégias, mas para mim, cada palavra que escapava dele parecia vir de uma sala atrás da sala, de uma certa sala onde se tomam decisões que não admitem perguntas, apenas consequências. Isabela não parecia incomodada com o meu silêncio. Ela carregava consigo a aura de quem já entendeu o jogo inteiro e sabe como movê-lo sem deixar rastros que denunciem o tabuleiro. O jeito como ela girava a taça entre os dedos, o toque quase técnico da ponta das unhas no vidro, a risada que se pensava contida, tudo era parte de uma coreografia que eu não conseguia mais assistir sem reagir. Não era apenas a presença dela que cortava o ar, era a maneira como o meu marido se movia ao redor dela, como se cada passo dele fosse uma assinatura que ele não precisava dizer em voz alta. O tipo de assinatura que se lê nos olhos, nas interjeições discretas, nos sorrisos que se abrem e se fecham como cortinas. Eu comecei a perceber que minha boca, que antes se mantinha calada para parecer educada, estava se tornando uma prisão. Não era apenas que eu não falava inglês com naturalidade, era que eu já não reconhecia a voz que deveria ter dentro de mim para dizer o que precisava ser dito. Cada vez que ele guiava a conversa para o território de possibilidades, eu sentia a minha respiração ficar mais curta, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível sobre a minha traqueia para medir o quanto eu aguentaria sem desmaiar do choque. O que parecia sério para eles, lucros, expansão, reputação, tinha para mim o peso de uma coisa que se move sem deixar pegadas, uma coisa que se alimenta do que eu sou e, ao mesmo tempo, do que eu não sou. A garçonete trouxe o prato de peixe, com aquele verde sobre o molho que parecia prometer leveza, mas que na prática trazia apenas uma ilusão de calma. O cheiro do mar ficou intenso, como se o oceano tivesse decidido invadir a sala apenas para lembrar a todos que ainda há coisas que não podem ser contadas sem que alguém se lembre de que o silêncio também tem preço. Eu mordi o canto da mandíbula, uma convicção que não queria permitir que se transformasse em desespero, e ainda assim, o meu cérebro repetia uma e outra vez. Não era apenas sobre o que eles pensavam de mim, era sobre como aquilo transformava a minha própria imagem em algo maleável, uma peça de variação que poderia ser movida a qualquer momento pela mão de quem tinha o controle da língua que eu não dominava. Enquanto o garçom depositava as taças, Isabela abriu um assunto que parecia inofensivo, mas que, para mim, carregava uma nota de advertência. A pergunta sobre a família, sobre planos de futuro, sobre como eu via o que o negócio poderia significar para a nossa vida. A forma como ela o fez, em inglês, com aquele sorriso que envolve, que não admite falhas, que parece já ter aprendido a usá-lo como uma chave para abrir portas que, no meu íntimo, ainda estavam fechadas a 7 chaves, trouxe para o meu peito um peso novo. A percepção de que a minha relação com meu marido não era apenas sobre amor ou cooperação. Era, em parte, uma performance pública, cuja narrativa eu não tinha mais controle sobre como se articulava. Eu, que havia contado apenas as batidas do meu coração para medir o que eu sentiria diante de uma revelação, percebi que ali não havia espaço para o meu segredo. O segredo não era só a minha suposta ignorância de inglês. O segredo era a minha própria voz, a minha capacidade de dizer o que não poderia ser dito diante de uma plateia de parceiros, de clientes, de pessoas que olham para o casal como um conjunto de estatísticas prontas para vender uma imagem. O meu silêncio era, de certa forma, uma aposta numa ilusão de estabilidade.
Se eu não dissesse nada, talvez a situação fosse contornada com uma suavidade suficiente para que a minha própria pele não percebesse a agressão que estava se formando nas entrelinhas. Foi então que o meu marido, olhando para Isabela com aquele brilho que só os que sabem que vão vencer conseguem manter, soltou outra frase em inglês. Não foi uma explosão, foi uma dissolução lenta, como se a sala respirasse junto com ele, compartilhando o segredo que ele já conhecia antes de chegar ali. A minha presença era uma chance de validar o que ele já havia decidido, sem consultar nada que não fosse o conforto de ter uma pessoa ao alcance da voz que pudesse justificar tudo. "She is the anchor", ele disse, de modo tão quieto que só quem já ouviu o segredo antes poderia entender. A âncora está firme, mas a vela precisa de vento certo. Isabela respondeu com aquela confiança de quem sabe que a linha entre o que é permitido e o que não é pode ser esticada, torcida, aquecida ou cortada, dependendo de quem está com a caneta na mão. Eu, que sempre fui aquela que guardava, que pesquisava, que planejava tudo com cuidado, senti uma possibilidade se abrir na minha mente como uma porta que se abre apenas para aquela pessoa que sabe qual chave usar. E pela primeira vez naquela noite, a ideia de sair dali sem deixar testemunhas, sem deixar que minha própria voz fosse trazida à superfície como se fosse uma coisa roubada, pareceu menos um medo e mais uma estratégia. Não que eu quisesse fugir do que eu sentia, mas sim que eu pudesse tornar a fuga algo menos vergonhoso, menos paralisante. Porque, se a minha imagem já estava sendo negociada à minha revelia, por que não então negociar o meu próprio retorno a mim mesma, com as próprias palavras, sem depender de um roteiro que outros escrevem para mim? O jantar acabou por se arrastar, não por culpa de quem assistia, mas por culpa de quem falava com a cadência de alguém que sabe que cada frase pode ser a última para não se tornar apenas ruído. Quando as primeiras palavras do fim da noite começaram a soar, agradecimentos contidos, promessas de "vamos manter contato", um brindis que parecia celebrar não apenas a parceria comercial, mas a promessa de que as coisas poderiam permanecer sob controle, eu já não tentava mais esconder o que sentia. Uma curiosidade amarga, uma vogal que se recusa a abandonar o meu alento, uma pergunta que me persegue. Se a minha voz não é mais minha, posso, ainda assim, reconstruí-la de dentro para fora. Palavra por palavra, sem que a sala inteira me leia como um erro? Ao sairmos do restaurante, o ar frio da noite pareceu bater com a força de uma decisão que ainda não havia sido tomada. O reflexo das lâmpadas na calçada desenhava meu rosto com contornos que eu não reconhecia, uma mistura de coragem contida e de medo que se recusa a se dissolver. O meu marido abriu o casaco para mim, como se o gesto simples pudesse me lembrar de que ele ainda está ali para me acolher, para me proteger, para me puxar de volta àquela narrativa que não é minha, mas que ele quer que eu aceite que é nossa. Isabela ficou para trás, com a própria silhueta elegante, com a certeza de que aquela noite, para ela, poderia significar apenas o começo de algo maior, algo que eu não estou preparada para entender, mas que, de algum modo, parece já ter me tocado pelo ombro. Eu não disse nada no caminho para casa. Não havia necessidade de palavras. A gente sabe quando o silêncio está prestes a virar uma porta que leva a um corredor sem fim. O vidro da cidade passava rápido pela janela, cada lâmpada piscando como um farol que anuncia que o mar de uma vida está mais próximo do que parece. Enquanto o carro avançava pela avenida, eu me vi repetindo mentalmente uma frase que, naquela noite, me parecia mais verdadeira do que qualquer afirmação que meu marido pudesse fazer em inglês com a própria voz. Não é apenas sobre o que ele diz de mim, é sobre o que eu permito que esse dizer me faça internalizar. Assim, no banco dianteiro, o meu corpo permaneceu talhado pela experiência, mas a minha mente começou uma operação secreta que não precisa de testemunhas para funcionar. Uma varredura de tudo que não foi dito, de cada sorriso que disfarça uma verdade que não se pode ver sem um espelho. Chegamos em casa antes da meia-noite, quando a cidade já fechava as cortinas do palco para a próxima cena. A casa, iluminada pela luz do hall, parecia um organismo vivo que respira cada passo meu. No corredor, uma sombra de si mesma me observava, meu notebook aberto, uma caneta sobre a mesa, uma pilha de papéis que eu havia empilhado na última semana para planejar o próximo projeto da empresa. O ritual de sempre, retirar o paletó,
colocar o celular no carregador, ver o reflexo meu na lente da porta, tornou-se, naquele instante, o meu primeiro ato de resistência. A simples repetição de gestos que, somados, podiam me manter de pé quando o mundo inteiro insistia em me torcer para dentro de uma moldura. Antes de deitar, eu me permiti olhar pela última vez a tela do telefone dele, onde o brilho parecia lembrar que algumas coisas precisam de uma linguagem que só ele domina. Não para confrontá-lo ali, mas para entender. Que tipo de aliança é essa que se faz com frases que não nega, apenas disfarça? E apesar de todo o peso, uma coisa ficou clara como um segredo compartilhado por duas pessoas que não confessam, mas sabem. O que foi dito em inglês hoje não morrerá com a sobremesa. Ele pode ter pensado que tudo ficou resolvido, que a noite terminou com a conta paga e a imagem salva. Mas dentro de mim, uma peça foi movida. Não a peça que decide vender a minha vida, mas a que decide que, se o preço for alto demais, alguém tem que estar pronto para dizer não, do jeito mais simples e mais definitivo que eu puder encontrar, com a minha própria voz, quando eu encontrar o momento de me ouvir sem que me distrair. Foi assim, com o corpo cansado e a cabeça ainda em campanha, que eu me deitei e deixei a casa respirar comigo. E antes de fechar os olhos, eu ouvirei outra coisa, mais perigosa que o ruído de uma boa noite de negócios. A voz interior, que não precisa de língua para dizer a verdade, lembrando-me de que uma decisão não é tomada apenas com a coragem de falar alto, mas com a coragem de não repetir o que se espera que se repita. Amanhã, eu repetiria um ritual ainda não ensaiado, buscar meus próprios termos, colocar cada palavra em seu próprio lugar e, se necessário, construir, peça por peça, o vocabulário que me permita dizer, sem hesitar, quem eu sou, mesmo que o mundo inteiro esteja pronto para dizer quem eu devo ser. E, se o medo insistir em me puxar para trás, eu me lembrarei de uma frase que ouvi hoje, em inglês ou não, e que se tornou minha bússola. A voz é minha, mesmo quando falha, e a mudança começa quando escolho usá-la, mesmo que seja apenas para dizer pare. Os dias seguintes pareciam empurrar a casa para dentro de um silêncio que não era vazio, era cheio de pequenas coisas que insistiam em não ficar quietas. O relógio na parede marcava cada minuto como se fosse uma decisão, e eu, com a cabeça ainda cheia de sons que não deveriam me pertencer, fingia que tudo continuava como era antes. Jantares, planos de negócios, a silhueta de Isabela surgindo nas minhas lembranças como uma estátua que não se derruba mesmo quando o chão treme. Mas o chão tremia. E eu o sentia tremer, não apenas sob meus pés, mas dentro de mim, onde cada respiração parecia ser contada de antemão, cada pausa carregada de significado que só o silêncio sabe medir. Naquela manhã, o sabor de café atravessou a língua com a dureza de uma decisão que ainda não tinha sido tomada, mas já recebia o meu peso. Entrei na sala de estar e encontrei o notebook sobre a mesa, a caneta ao lado, o brilho da tela refletindo nas minhas pupilas, como se alguém tivesse acendido uma vela dentro de mim. Abri o arquivo, onde eu, ao longo de meses, anotava coisas que o meu marido nem imaginava que eu observava. Oportunidades, datas, contratos em que eu era apenas uma assinatura que ajudava a contornar a ideia de que alguém ali habitava um espaço próprio. Eu lia aquelas linhas como quem lê instruções de sobrevivência em um mapa antigo, sabendo que cada traço poderia ser a diferença entre permanecer invisível ou se tornar alguém que finalmente respira sem pedir licença. Foi quando a ideia veio como um sulco aberto na rocha, simples e repetidamente insistente. Não se trata apenas de ouvir o que ele diz, mas de entender o que ele não diz, de decifrar o ritmo por trás das palavras que ele escolhe usar para me manter suspensa entre dois mundos. E pela primeira vez, eu quis testar a minha própria voz, não para brigar, mas para ver se ainda poderia habitar a minha própria fala sem o medo que sempre a acompanhou. Tranquei a porta da sala, sentei-me à frente do vidro que olhava para a rua e comecei a praticar pequenas frases em inglês. Não para soar fluente, mas para romper o script de gestos que me havia sido imposto. Um retorno sutil a mim mesma, um recusar de ficar apenas como espectadora de uma narrativa que não me pertence.
A cada repetição, a voz que parecia adormecida dentro de mim respondia com menos travas e mais curiosidade. Não era um experimento barulhento, era uma caminhada lenta para dentro de mim, onde o medo morava como uma sombra que se alimenta da dúvida. I can speak up, eu sussurrei em voz baixa, como quem diz a si mesma uma coisa que já soube, mas que sempre foi mais fácil adiar. I can choose not to be quiet. Não era apenas uma linha para usar numa próxima reunião. Era um lembrete de que a minha presença não precisa depender do tom de inglês que o outro escolhe para me cercar. Ainda assim, cada palavra que eu treinava vinha acompanhada do peso da possibilidade de que fazê-lo fosse visto como desaforo, como se eu, ao falar, estivesse quebrando o acordo silencioso que mantém o barco estável. Quando o silêncio da casa começou a soar como um material que não se pode classificar, decidi agir de uma maneira que não fosse nem confronto, nem fuga. Escrevi uma carta. Não para ele, pelo menos não de forma direta, mas para o espaço que existe entre a minha voz contida e a minha voz que pede passagem. Escrevi sobre o que a noite de negócios revelou, sobre o que o jantar expôs de mim que eu não sabia que ainda carregava, sobre o peso de uma âncora que não é apenas uma figura de Isabela, mas o medo de que eu mesma me afunde se permitir que a corrente me leve sem resistência. Não cheguei ao fim da carta naquela manhã. Deixei o rascunho aberto, como uma janela pela qual a minha vontade poderia passar sem pressa, sem a necessidade de pedir licença a ninguém. À tarde, o celular tocou com uma música que não era estranha, apenas familiar o suficiente para me fazer hesitar. Era uma mensagem de uma amiga que entende o que significa viver entre duas línguas, dois mundos, duas versões de si mesma que não se decidem qual escolher. Ela sugeriu: não se trate de segunda-feira como se fosse o fim de uma noite. Trate-a como o começo de um novo jogo. Aquelas palavras, simples e diretas, foram como uma chave que não encontrava a fechadura certa há tanto tempo. Respirei fundo, coloquei o telefone de lado e voltei ao meu ritual de observação. Os gestos dele, as pausas entre as palavras, os sorrisos calculados que ele escolhia como quem seleciona quais cores usar num anúncio. Isabela, por sua vez, havia ficado apenas como uma lembrança que se recusa a desaparecer. Uma figura que não pede licença para existir, mas que pode ser usada para explicar o que ainda não foi dito. À noite, sentei na cama com o caderno aberto sobre o colo e comecei a delinear, em lábios quase calados, uma estratégia que não era sobre dominar uma língua, mas sobre curar uma relação que se tornou fratura ambulante. A capacidade de dizer não sem perder o que, de verdade, me faz ser quem sou. No papel, respirei menos e escrevi mais. Planos de comunicar minhas necessidades sem revoltas, formas de manter a humanidade em cada decisão, lembrando-me de que a coragem não é apenas enfrentar o que é claro, é também escolher quem eu serei quando tudo o que vejo ao redor tenta me transformar na versão que o mundo quer de mim. E à medida que as palavras surgiam, uma parte de mim se atreveu a imaginar uma sala de reuniões não como uma arena de guerra, mas como espaço de negociação honesta, onde a voz de uma mulher que outrora silenciou a melhor versão de si mesma pode finalmente encontrar sua própria tonalidade sem pedir permissão a ninguém. Antes de apagar a luz, li novamente a frase que me acompanhava desde aquele jantar. A voz é minha, mesmo quando falha. A mudança começa quando escolho usá-la, mesmo que seja apenas para dizer pare. E percebi que pare não era apenas um verbo, era uma decisão. Não uma ruptura, mas uma mudança de eixo. Não mais girar em torno do que ele quer que eu seja, mas manter-me firme naquilo que eu já sou, ainda que a sala exija outra narrativa para sustentar suas próprias paredes. Amanhã, o desafio seria colocar cada uma dessas palavras em prática, não como modelo de uma revolta ruidosa, mas como o começo discreto de um modo novo de estar presente, bem menos dependente de sotaques, mais dependente daquilo que não se aprende em uma sala de reuniões, mas na intimidade de alguém que, por fim, escolhe falar por si mesma. Se eu conseguisse, de algum modo, fazer da minha voz um mapa que não se dobra diante do vento, talvez eu pudesse, então, reencontrar a linha que, antes do jantar, parecia ter ficado para trás, esperando que eu um dia a recuperasse.
E se o medo insistir em acompanhar cada passo, eu me lembraria de que a coragem também é prática, repetição e, acima de tudo, a decisão de não deixar que o silêncio diga por mim aquilo que eu ainda posso dizer. A manhã chegou às minhas pálpebras antes que o mundo lá fora percebesse que o tempo já tinha escolhido um novo eixo para o dia. O café tentou abrir espaço na boca como uma promessa de decisão, mas o sabor amargo lembrou que decisões não vêm apenas com o sabor de uma manhã. Elas chegam com o peso de uma respiração que precisa aprender a caber dentro de um corpo que ainda está aprendendo a falar quando o coração cala. Entrei na sala de estar e encontrei o notebook, onde as palavras que ainda não eram palavras completas repousavam como objetos esquecidos de uma casa que insiste em permanecer de pezinho, mesmo quando o chão parece ceder sob o peso de uma certeza que ainda não se consolidou em verbo. Abri o arquivo que guardava as notas que eu, ao longo de meses, escrevia para não me esquecer de observar sem perguntar demais, de registrar sem transformar tudo em uma prova. Havia ali datas, contatos, trechos de conversas que eu convertia em gráficos mentais, como quem transforma a chuva em mapa para não se perder no caminho de casa. Li cada linha como quem lê um manual de sobrevivência que não se aplica com precisão, mas oferece uma proximidade. A ideia de que a minha presença não precisa ter preço fixo, que a minha voz não precisa sair já pela boca de alguém que não estivesse à minha altura para ouvi-la. Foi quando a ideia me atravessou como um farol distante, mas suficientemente real para rasgar o nevoeiro do medo. Não se trata apenas de ouvir o que ele diz, mas de compreender por que ele escolhe o que diz, em que cadência, com que motivo escondido atrás das palavras que ele seleciona para me manter suspensa entre dois mundos, aquele que ele vê como o nosso e aquele que eu, de repente, começo a reconhecer como meu. Travei a porta da sala, como quem sela a passagem entre uma vida que já foi nossa e outra que poderia, se eu assim o desejar, tornar-se a minha única referência de verdade. Sentei-me diante da janela que olha para a rua, fechei os olhos por um instante e comecei a praticar pequenas frases em inglês, não para soar fluente, mas para redescobrir o peso de cada som que me permite dizer algo que antes parecia proibido, como se cada palavra fosse uma chave que retrieve do bolso da minha própria memória. I can speak up, repeti, ainda que o impacto daquelas palavras soasse mais como um compromisso do que como um triunfo. I can choose not to be quiet. Não era apenas um exercício de voz, era uma assinatura de que a minha presença não se submete ao roteiro que alguém desenha para mim. A cada repetição, o ar parecia ficar mais carregado de uma coragem que ainda não havia encontrado a superfície para respirar em público, mas que já respirava no silêncio de casa, no som da minha própria sombra se movendo pela parede. Habituada a ouvir menos do que eu dizia, eu decidia agora ouvir com mais intensidade as pausas, o espaço entre uma palavra e outra, que pela primeira vez parecia permitir que o que estava escondido pudesse ganhar uma espécie de visibilidade sem confronto. À medida que o dia avançava, a ideia de agir deixou de soar como bravata para soar como uma solução prática, especialmente quando o telefone vibrou com a mensagem de minha amiga. Não trate a segunda-feira como fim, trate-a como início de um jogo novo. Aquelas palavras entraram como água morna que, ainda que não dissolva tudo de uma vez, amolece a rigidez das margens que me cercavam desde o jantar. Voltei à mesa de estudo improvisada na sala, onde o caderno deixava um rastro de frases que ainda não eram completas, mas já carregavam o peso de uma escolha. Eu poderia, sim, começar a construir uma comunicação que não dependesse da tinta de um contrato ou da lisura de uma apresentação em inglês, mas da clareza de uma necessidade que quem me vê pode reconhecer sem que eu tenha que provar nada. Escrevi então, não para ele, nem para Isabela, mas para o espaço entre minha voz contida e a minha voz que pede passagem. Escrevi sobre o que o jantar expôs de mim que eu ainda não tinha encarado, o medo de que minha imagem fosse moldada pela língua que não me pertence tão bem quanto gostaria, o receio de que minha própria história pudesse ser lida como uma soma de silêncios calculados. Não enviei a carta, deixei o rascunho aberto na tela, como uma janela para o dia em que eu, de fato, decide que as palavras que me pertencem
não vão mais cumprir o papel de submeter minha vontade ao silêncio dos outros. A carta, para mim, se tornou um lembrete de que o primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer onde o medo está escondido e, mais importante, onde eu mesma escolho colocar o dedo para apontar uma direção que não seja apenas a repetição de um script antigo. À tarde, o mundo pareceu, por um instante, não tão pesado quanto pela manhã, como se o simples ato de registrar minhas intenções tivesse feito uma ranhura no concreto da minha própria hesitação. Caminhei pela casa sem pressa, tocando nos objetos como quem verifica se cada coisa ainda tem espaço para caber no meu novo entendimento de quem eu sou. Alguém que não precisa se ver nos olhos de Isabela para saber que a minha percepção de mim mesma não depende de como os outros me descrevem em inglês ou em qualquer outro idioma. O retorno à casa, o banho morno, a voz do chuveiro que parece articulada com uma nova confiança, tudo isso parecia sugerir que, mesmo que eu ainda não tenha encontrado a forma exata de me apresentar ao mundo, já havia escolhido uma direção: descer do tabuleiro onde eles tentaram me colocar como peça e subir pela escada interna que leva à minha própria voz, que é minha, mesmo quando falha. Ao final do dia, coloquei a mão sobre a gaveta onde o rascunho repousa, quase como se eu quisesse confirmar que não há apenas um caminho para curar uma relação que foi se transformando em uma vitrine de negociações. A gaveta ficou entreaberta, revelando o brilho metálico do meu plano ainda inacabado, o conjunto de palavras que não são apenas uma ordem para alguém que me escute, mas um compromisso comigo mesma de não permitir que o silêncio continue a ditar as regras do meu corpo, da minha casa, da forma como eu apareço no mundo. Amanhã, pensei, eu praticarei o que ainda está por vir, não com a ansiedade de uma luta, mas com a paciência de quem sabe que a mudança não é uma explosão, é uma repetição suave de atos simples que juntos constroem uma nova rotina de existência. E, antes de me entregar ao sono, repeti a frase que se tornara minha bússola entre o que eu digo e o que eu ainda não consegui dizer em voz alta. A voz é minha, mesmo quando falha. A mudança começa quando escolho usá-la, mesmo que seja apenas para dizer pare, com a firmeza de quem sabe que, no fim, a verdadeira conversa não é sobre vencer ou perder, mas sobre não abrir mão de quem eu sou, palavra por palavra, até o último suspiro de resistência que eu puder manter aceso. Se eu conseguir manter esse fogo gradual, talvez o vento da noite leve apenas as sombras do que eu não quero ser, sem jamais apagar a chama que no meu peito já sabe o caminho de volta para a minha própria voz. A casa parecia ter se ajeitado sozinha durante a madrugada, como se as paredes soubessem que o próximo movimento exigiria mais do que silêncio. Pela manhã, o ar trazia o cheiro frio da cidade lá fora, misturado ao calor molhado da minha xícara de café, que já não precisava de açúcar para doer menos. Eu abri o notebook outra vez, aquele objeto que, desde o jantar, tinha virado meu aliado discreto. Não mais um cúmplice de observação passiva, mas um mapa de ações possíveis, uma bússola que aponta para o lugar onde minha voz pode ganhar terreno, sem sucumbir ao barulho externo. As páginas mostraram marcas de tempo, traços que reconheciam as horas em que eu me afogava no próprio silêncio e as horas em que me ergui com mais firmeza. Anote-os novamente. Não é apenas sobre ouvir, é sobre entender o motivo por trás de cada escolha dele, cada cadência de inglês que ele usa para manter a distância entre o que é nosso e o que é dele, em nome do que chamam de negócio. O que começa como uma preocupação legítima sobre parcerias, logo se transforma em uma pergunta que me acompanha: até onde a minha própria voz pode viajar sem que o medo da perda me atrapalhe a respirar? Tranquei a porta da sala, como se naquele gesto eu estivesse também fechando uma parte invisível de mim que ainda teme o eco de Isabela no corredor da memória. Sentei-me diante da janela que dá para a rua, respirei fundo e comecei a praticar outra vez. Não para soar fluente, mas para domesticar o som da minha própria vontade. I will be heard, repeti baixinho, com a convicção tímida de quem ainda não sabe se a frase pode de fato segurar o peso de uma vida inteira. I will set the terms. A repetição não era bravata, era uma promessa, que eu não seria mais a mãe de uma história que começa com uma frase em inglês dita por alguém que não era eu.
Decidi que aquela manhã não seria apenas de pensamento, seria de prática concreta. Peguei o celular e enviei mensagens para 2 pessoas que entendo como aliadas da minha voz. Uma amiga que já trilhou a linha tênue entre tradição e autonomia, e um mentor que sabe como transformar insegurança em estratégia. Não escrevi em tom dramático, escrevi com clareza de quem sabe que a menor falha pode virar ruína se não houver um plano claro. Propus uma conversa para a noite, não sobre os detalhes do jantar passado, mas sobre o modo como eu pretendia, a partir dali, conduzir o meu papel no negócio e no casamento. Quero ser parceira, não peça de uma apresentação cara, pensei. Quero que a nossa casa administrativa funcione como uma estrutura onde cada voz tem o mesmo peso, inclusive a minha. Em casa, a manhã continuou com o ritual de observar tudo o que eu não dizia quando ele falava sobre projeções, lucros e redes. Eu olhei Isabela não como a ameaça de ontem, mas como a figura que, de certa forma, me ajudou a perceber que havia uma narrativa que precisava ser reescrita. Não para humilhar, mas para restabelecer o equilíbrio. A iluminação suave trouxe sombras que dançavam nos cantos da sala, e cada sombra parecia sugerir: há um espaço entre o que se mostra e o que se sente que pode abrigar a minha voz em paz, sem precisar gritar para ser ouvida. Ao meio-dia, encontrei o envelope que me acompanhei por semanas, aquele que hoje já não me cabia mais como segredo. Era a carta que escrevi sem enviá-la. Uma carta que falava sobre a distância entre meus desejos e a forma como eu era tratada naquela dinâmica familiar ejaculada de negócios. Hoje, lia de novo, não para reabrir feridas, mas para confirmar que as palavras que me faltaram não são apenas lacunas, são portas que posso abrir com cuidado, sem destruir a casa que ainda é nossa. Escrevi ao lado, em uma nota discreta. Não é sobre retirar o que é dele, é sobre restituir o que é meu. O gesto parecia simples, mas o peso dele era o suficiente para deixar claro que minha decisão não seria uma explosão, mas uma sequência de ações consistentes. À tarde, o mundo lá fora pareceu melhorar a respirabilidade das ruas. A cidade, com seus sinais de trânsito piscando, parecia sugerir que há tempos de tomar decisões que chegam na hora certa. Eu, porém, não fiquei esperando o tempo passar. Reforcei minha estratégia, não mais como uma jaqueta que se coloca para impressionar, mas como uma ferramenta de trabalho. Um plano de comunicação para o casal que não dependa de frases prontas em inglês nem de Abdel e Isabela para sustentar a imagem de união. Listei, num caderno pequeno, frases que preciso internalizar para me sentir firme diante de qualquer audiência, seja ele Isabela, meu marido ou qualquer parceiro de negócios. Frases simples, diretas, humanas. I need equality. I need respect in private and in public. We grow together, not at the expense of our voices. A noite, o jantar que se aproxima, não seria uma mesa para discutir números. Seria a primeira grande conversa cara a cara sobre o que cada um de nós espera de verdade. Não penso em romper, penso em reconfigurar. Pensei numa sugestão concreta para o encontro. Uma reunião de 2 horas, em casa, sem pressão de clientes, com pauta clara para redefinir as regras que orientam o nosso negócio comum e as nossas vidas entrelaçadas. O objetivo não é vencer, é alinhar o que cada um pode oferecer sem que o outro seja reduzido a uma peça de uma narrativa que não escolhemos ter. E se, durante essa conversa, aparecer de novo o nome de Isabela, eu não a ignorarei. A convidarei com cortesia a serem discutidas as linhas que separam o que é uma parceria profissional do que é uma parceria de vida. Antes de dormir, fiquei olhando para o teto, onde a sombra de um ventilador antigo desenhava círculos que pareciam mover as lembranças do jantar passado, mas sem deixá-las me dominar. Respirei uma vez, 2, e então uma terceira vez, repetindo baixinho. A voz é minha. Mesmo quando falha, e a mudança começa quando eu a uso, com cuidado, para dizer que não aceito que a minha existência seja mediada pelo conceito de normas que não fui autorizada a lhe estabelecer. Amanhã eu seguirei com o meu plano, práticas de voz, comunicação clara, a reunião que reorganiza tudo, o retorno a mim mesma como prioridade, sem renunciar ao que construí com meu marido. E se o medo aparecer no corredor, eu vou encará-lo não com raiva,
mas com a precisão de quem sabe exatamente onde está a minha linha vermelha. Se quiser, posso continuar com a parte 7. A casa parecia ter se acuado ao redor da minha respiração, como se também ela estivesse aprendendo a falar sem que a garganta dela trepidasse com o peso de uma noite que ainda não encerrou plenamente a conversa. Pela manhã, o silêncio não era vazio. Era um espaço que pedia preparo, um carpir de cada ideia para caber no coração de uma reunião que prometia ser menos de guerra do que de reconfiguração. O dia passou de leve, com as tarefas dispersas pela casa como peças de um jogo que ainda não conheço as regras, mas já começo a entender o objetivo: tornar o que parece inevitável em apenas uma etapa de um caminho que ainda pode ser traçado pela minha própria mão. À hora do crepúscio, o ar ganhou a densidade de quem sabe que o peso de uma noite pode se mexer a qualquer momento, como se o mundo inteiro seguisse uma linha de tempo que só a cidade conhece. Preparei a sala com a delicadeza de quem arruma um altar, não para venerar alguém, mas para oferecer espaço suficiente para que as vozes possam ser ouvidas, sem que a sala mesma se encolha diante delas. Coloquei 3 cadeiras em círculo, não exatamente para a confrontação, mas para a ideia de que a igualdade de voz é uma prática diária que precisa de um lugar físico para se tornar rotina. Sobre a mesa, uma folha em branco, uma caneta, o meu caderno onde, hoje, escrevi frases que não vão virar discurso, mas bússolas de como eu pretendo falar quando o momento chegar. Enviei mensagens discretas para 2 irmãos de armas que já entenderam o que significa navegar entre 2 mundos sem deixar que um deles readquira o domínio do outro. Não falei de segredo nem de rótulos incômodos. Falei de equilíbrio, de linguagem compartilhada, de contratos que não precisam de vernáculo para valer quando a confiança é a moeda de troca mais estável. Eles responderam com rapidez contida, sinais de que não há tempo a perder quando o assunto é reinventar a relação entre casa, empresa e o que cada um de nós representa ali dentro. A cada mensagem enviada, o meu peito deixava de ser apenas um órgão que bate para manter o resto sob controle. Tornava-se um espaço onde a decisão de agir começa a ocupar o centro. Quando a campainha soou, o som pareceu ter ganhado peso, como se a casa, já tão cúmplice de minhas tentativas de falar, também tivesse decidido testemunhar o que viria. O meu marido chegou primeiro, com aquele ar de quem sabe que hoje está diante de uma porta que pode ser aberta com palavras mais que com bravata. Isabela não veio com ele, pelo menos não fisicamente. Ainda assim, ficou ali, não como uma sombra que assombra, mas como uma referência que o passado insistia em trazer para a mesa sem pedir licença. O que me surpreendeu foi a forma como o ar mudou assim que ele atravessou a porta. Não era apenas a presença dele, era o peso de que, neste encontro, tudo o que foi desorganizado poderia receber um eixo. Sentamo-nos, não mais na posição de duelistas, mas de corresponsáveis por uma pequena casa que precisa, agora, de um tipo de aliança que não depende apenas de números ou de marcas registradas, mas de uma voz que tenha o mesmo valor na sala em que se decide quem fica e quem fica à margem. Eu comecei com a leitura do que eu já sabia que precisava dizer, não como acusação, mas como clareza, que a minha presença não é uma peça decorativa, que a forma como o negócio foi conduzido até hoje precisa de uma reformulação explícita, com prazos, com responsabilidade, com a possibilidade real de uma voz que não esteja apenas na margem do que se fala. Minha voz, porém, não veio apenas com palavras seguras. Ela veio com o peso de quem aprendeu a ouvir as pausas antes de falar, para não permitir que o calor da ambição de alguém cubra o espaço de uma vida que também merece respirar. Eu trouxe a folha de papel onde havia uma espécie de agenda de sala, que não era para ser lida como um bilhete de regulação, mas como um código de convivência. Comecei a falar, não com raiva, mas com a cadência de quem sabe que cada frase precisa de uma condição para existir. Este espaço é para todos nós, não apontando dedos, e sim desenhando limites, de idioma, de tempo, de foco. Falei sobre a necessidade de uma comunicação que não dependa de quem domina melhor o inglês ou quem sabe desenhar números com mais precisão.
Falei sobre o direito de cada indivíduo de expressar o que sente, sem que o outro use a língua como ferramenta de distração ou de desvio. E pouco a pouco, o tom foi se tornando menos tenso, mais calculado, menos agressivo e mais cuidadoso. Isabela, que apareceu na sala com o seu sorriso que parece ensaiado, não para ferir, mas para manter a graça sob controle, ouviu com a testa levemente arqueada, como quem guarda cada fala para examinar depois, na privacidade de sua própria cabeça, o que aquilo poderia significar para o conjunto. Ela não respondeu com evasivas. Ofereceu uma visão de profissional que não renegava a linha de negócios, mas reconhecia que o negócio não pode existir sem a casa que o sustenta, sem o coração que trabalha nessas paredes. Ela concordou que a parceria deve ter limites públicos e privados, que a presença de cada pessoa na sala pode ser útil, desde que não se transforme em instrumento de dominação. Meu marido, por sua vez, se manteve na linha do discurso que sempre traçamos juntos, mas com uma clareza diferente. Ele reconheceu que houve momentos em que a comunicação falhou por depender demais de um único idioma, por deixar que a velocidade dos lucros ofuscasse a voz de quem vive aquela casa dia a dia. Ele não cedeu ao orgulho de quem acha que a vitória é um troféu. Em vez disso, revelou a ansiedade de quem teme perder o que já construiu, a aflição de ter que aceitar que o equilíbrio exige renegociação constante. Não houve gritos, não houve promessas vazias. Houve, pela primeira vez, de forma consciente, um acordo para que as decisões em inglês fossem acompanhadas por um resumo em português, para que eu possa, de fato, entender o que está em jogo e me colocar de volta no centro do que é meu. Ao final, fechamos a noite com um compromisso escrito na própria folha que iniciou a conversa. Uma reunião quinzenal em casa, com pauta explícita, tempo delimitado e a presença de um mediador, alguém externo, neutro, que ajudará a manter o peso de cada voz sem que nenhum sotaque particular se torne a arma de uma parte contra a outra. Também ficou acordado que Isabela participará apenas como convidada em momentos de apresentação pública de parcerias, nunca como árbitro de uma relação que deve permanecer humana, com falhas e recomeços em comum. E pela primeira vez, eu senti que o peso que antes me esmagava podia, sim, ser distribuído de forma que eu não precisasse carregar sozinho. A noite terminou com o som leve da porta se fechando atrás de nós. O mundo da cidade adormecendo do lado de fora, e dentro, uma casa que ainda respira, que ainda vacila entre o medo e a coragem, entre o que foi imposto e o que pode ser escolhido. Saí de perto da mesa, deixei a letra repousar no centro, peguei meu caderno e escrevi o que parecia óbvio demais para ser dito em voz alta. A mudança não é um choque que derruba tudo. É uma sequência de pequenos gestos que, sob o tempo, constroem uma nova forma de convivência. E com esse pensamento, apaguei a luz, preparei meu rosto para dormir e, pela primeira vez, permiti que um silêncio mais pleno atravessasse a casa sem a urgência de denunciar que tudo ainda está em risco. Porque agora eu sei, o risco não é mais a possibilidade de perder o que construí. O risco é permanecer onde as palavras não me reconhecem como quem eu sou, enquanto a minha voz, aos poucos, aprende onde e como se faz ouvir, mesmo quando o idioma não me pertence por inteiro. E amanhã eu seguirei com o meu plano, não para desafiar o mundo, mas para que o mundo caiba dentro de mim sem que eu tenha que me encolher para caber nele. A reunião começou quando o relógio da sala marcou as horas que parecem se arrastar de propósito, como se cada minuto quisesse provar que ainda há espaço para uma nova forma de verdade dentro de uma casa que já conheceu tantas narrativas. A mesa, improvisada no centro da sala, ganhou ares de tabuleiro sagrado. 3 cadeiras em círculo, a folha em branco do acordo humano repousando na trava de madeira, a caneta que aguardava o peso de cada palavra. Eu sentei no meu lugar, não como quem volta de um papel de filha obediente, mas como quem retorna ao espaço onde a voz não é um adereço, e sim o instrumento com o qual se molda o futuro. Meu marido chegou, com aquele jeito cauteloso de quem já sabe que o que vem pela frente pode não caber no roteiro que ele tinha em mente. Isabela, menos presente em corpo, esteve mais presente no ar. Uma lembrança constante, uma promessa de que as camadas do que foi dito ainda não terminaram de se revelar,
ainda que a mente tente empurrar tudo para um líquido esquivo de diplomacia. O mediador, uma pessoa neutra, que não pertence a nenhum dos dois mundos que finjo compreender quando fecho os olhos e escuto o inglês das pausas, abriu a sessão com uma frase simples: precisamos de regras que protejam a dignidade de cada voz nesta casa que a gente chama de empresa e de lar. A linguagem não era apenas ferramenta para negociar números, era a ponte que poderia sustentar os passos de cada um de nós sem que a casa trebasse de novo. A voz dele não era acusatória nem defensiva, era uma ponte, um convite para que eu finalmente pudesse estar do outro lado da mesa sem ter que fingir que não entendi o que batia nos meus ouvidos quando Isabela falava com a suavidade que parece cortar o ar para não ferir ninguém. E pela primeira vez, o sotaque não soou como uma espada contra a minha pessoa, mas como um componente de uma orquestra que todos precisam aprender a ouvir sem que um instrumento tenha mais peso que o outro. Comecei, como sempre começo quando o peso da sala me aperta o peito, pela minha verdade menos articulada e mais sentida. Não sou apenas a mulher que assina contratos com advogados ao lado de um marido que fala alto sobre lucros. Sou alguém que vive a casa, que respira a rotina de uma vida que não se permite ser reduzida a uma mesa de reuniões entre duas pessoas que até outro dia tinham decidido que o silêncio seria o elo mais forte entre eles. Não disse com bravata, disse com a voz que treme menos a cada puxão de ar, com a calma que vem depois de semanas de prática. Expliquei que o nosso acordo precisava de uma revisão que não fosse apenas linguística, mas existencial. A inclusão de um espaço onde cada voz possa ser ouvida sem que um sotaque se torne a barreira invisível entre o que eu sou e o que ele quer que eu seja. Isabela, com aquele sorriso que parece ter aprendido a não exigir nada e a oferecer apenas o que pode ser útil, não contestou meu direito, apenas reconheceu que as coisas mudaram o equilíbrio entre o que era negócio e o que é casa. Propôs que, durante as reuniões oficiais, Isabela participasse apenas como uma convidada para a apresentação de novas parcerias, nunca como mediadora da nossa convivência. A proposta não soou como uma derrota para ninguém. Soou como uma aceitação de que a presença dela não precisa ser a desculpa para o silêncio de quem não ousa dizer quem é. O mediador anotou cada ponto, cada frase que eu, o meu marido e Isabela dissemos em voz baixa, como se estivéssemos praticando uma coreografia que, de tão precisa, parece capaz de sobreviver a qualquer ruído externo. O meu marido, pela primeira vez, admitiu que houve momentos em que a fluidez da conversa em inglês se sobrepôs à clareza necessária para que a casa pudesse entender o que realmente estava em jogo. Ele reconheceu que o desejo de crescer não pode se tornar uma máquina que suga a nossa humanidade, que o verbo conquistar não pode ser escrito sem respeitar o território emocional que cada um de nós carrega. Ele, de forma contida, explicou que a busca por resultados não pode se transformar em uma operação que desumanize o cotidiano, que apague o que já fomos antes de nos tornarmos o que o dinheiro promete. Não foi uma confissão dramática, foi uma reescrita do roteiro, uma promessa de que o tom de inglês não deveria ser o termômetro do que é permitido dizer dentro de casa. Isabela, observando com aquele olhar que parece medir o peso de cada decisão, ofereceu uma proposta que parecia simples, mas carregava uma outra lógica: que as aparições públicas da parceria sejam tratadas com o respeito de uma cerimônia profissional e que, quando a sala é a nossa, cada palavra tenha o mesmo valor de cada palavra em português ou em qualquer idioma que a gente escolher falar ali. Ela sugeriu de modo educado que a convivência entre casa e empresa não precisa de uma linguagem única para existir. Pode ter várias camadas, contanto que haja uma regra que preserve cada voz como parte de uma única narrativa, a nossa. O mediador, com a mão firme e gentil, pediu apenas que anotássemos um conjunto mínimo de compromissos, sessões quinzenais de conversa em que cada um possa apresentar suas necessidades sem interrupção. Um resumo em português sempre que o inglês for o idioma dominante. A manutenção de um espaço para quando alguém precisar dizer não sem se sentir culpado. A definição de responsabilidades claras, para que ninguém se perca na ideia de que tudo depende da outra pessoa para existir. À medida que as horas passaram,
o ambiente foi se tornando menos uma arena de tensão e mais um espaço de contenção de danos, onde a dor antiga poderia ser redirecionada para um caminho que levasse à cura, não ao repetir antigas bates de orgulho. Eu, que antes me escondia atrás da máscara de quem não entende inglês para evitar o recalque de que minha voz não cabia na sala, percebi que cada frase que eu pratiquei em casa, cada linha que eu escrevi para me lembrar de respirar antes de falar, tinha se tornado um mapa que me aproximava da possibilidade de falar sem medo. Não para provar que sou superior a ele ou a Isabela, mas para provar que sou suficiente como sou, com todas as minhas falhas linguísticas, com todas as minhas hesitações, com todos os silêncios que ainda vão surgir e que eu posso, a partir de agora, escolher transformar em palavras. Ao final da noite, quando as luzes se apagam e a cidade lá fora respira o seu próprio segredo, fechamos a reunião com uma nota de tranquilidade que parecia estranha de tão diferente do que vivíamos. Não houve triunfo visível no rosto de ninguém. Houve sim uma sensação de que uma distância que antes parecia intransponível poderia, com o tempo, ser convertida em uma ponte que todos nós trabalharíamos para manter. O meu marido olhou para mim com uma expressão que misturava reconhecimento e alívio, não pela vitória de uma palavra bendita, mas pela certeza de que o nosso espaço pode continuar existindo sem que nenhuma voz seja esmagada pela outra. Isabela, por sua vez, recolheu a sua elegância de volta para o corredor sem alarde, como quem sabe que a história que começou ali pode, com o tempo, tornar-se apenas parte de uma galeria de relações profissionais que não precisam negar a humanidade de quem as compõe. Antes de adormecer, peguei o caderno onde, há semanas, eu vinha escrevendo as pequenas instruções de convivência que não precisam de um tom de beligerância para ser eficaz. Copiei pela última vez as palavras que me acompanham como uma bússola. A voz é minha, mesmo quando falha. A mudança começa quando eu a uso, mesmo que seja apenas para dizer pare, com firmeza, e com a delicadeza de quem sabe que a verdadeira grandeza não é gritar mais alto, mas ouvir com paciência, com coragem, com a disposição de repetir o que é necessário até que a casa reconheça a nossa nova forma de existir. E enquanto a cidade adormece lá fora, eu adormeço com a certeza de que amanhã não será apenas mais um dia de trabalho, mas o dia em que eu terei, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de ter não apenas sobrevivido ao que o mundo lançou sobre mim, mas de ter, pouco a pouco, colocado as minhas próprias peças no lugar certo, sem ensinar a voz que me pressiona como calibrar meus passos, mas aprendendo a caminhar com ela ao meu lado, como alguém que sabe que a mudança não é uma explosão, é uma coreografia de escolhas que, repetidas com cuidado, pode salvar o que ainda vale a pena manter de quem eu sou. A reunião começou como quem acende uma vela num cômodo sem portas. A chama cresce devagar, o ar fica pesado e cada respiração parece medir a distância entre o que já foi e o que ainda pode ser. A mesa improvisada no centro da sala serviu de altar e de campo de batalha ao mesmo tempo. 3 cadeiras em círculo, a folha com o esboço do acordo humano repousando na trava de madeira, a caneta esperando o peso de cada palavra. Eu sentei no meu lugar não como quem retorna a um papel de filha obediente, mas como alguém que sabe que ali, naquele círculo simples, se pode reconstruir o que foi rachado sem que o mundo inteiro precise ouvir o estilhaçar de vidro. O mediador entrou sem alarde, uma presença serena que não pertencia a nenhum lado, apenas a função de manter o equilíbrio entre as vozes. Isabela apareceu menos nos olhos do que no ar, uma lembrança constante, uma pausa que se repete como o sopro que aponta o humor de um dia que pode se decidir por uma direção ou por outra. O mediador abriu a sessão com a frase que parecia óbvia demais para precisar ser dita. Precisamos de regras que protejam a dignidade de cada voz nesta casa, que chamamos de empresa e lar. A linguagem saiu da sala de reuniões, como quem desdobra uma ponte. Não era apenas ferramenta para números. Era via de passagem para que cada sentimento pudesse ser ouvido sem que o sotaque se tornasse lâmina. Eu comecei pela minha verdade menos articulada e mais sentida, aquela que não cabia num parágrafo de defesa, mas que precisava do espaço de fala. Não sou apenas a mulher que assina contratos ao lado de um marido que fala alto sobre lucros.
Sou alguém que vive no meio dessa casa, que respira a rotina que não cabe em uma planilha, que sabe quando a língua de um mercado se impõe como juiz sobre a nossa vida privada. Não foi uma bravata, foi uma linha clara desenhada no ar, pedindo um reordenamento que não fosse apenas linguístico, mas existencial. Um espaço onde cada voz possa ser ouvida com a mesma dignidade, independentemente do idioma que escolher usar. Isabela, com aquele sorriso contido que parece ter aprendido a calibrar o efeito de cada palavra, não contestou a minha posição. Apenas reconheceu que o equilíbrio mudou, que a relação entre negócio e casa não precisa mais funcionar como um truque de espelhos. Ela sugeriu que nas reuniões oficiais participe apenas como convidada para apresentações de parcerias, nunca como árbitro da convivência. A proposta não soou como derrota, mas como ajuste fino. A presença dela continua útil para mostrar credibilidade externa, mas a sala onde as decisões acontecem precisa de um espaço onde as 3 vozes tenham peso igual. O mediador anotou cada ponto com a lentidão de quem sabe que o ruído pode apagar o que é essencial se não for contido pela memória de cada acordo. Meu marido, pela primeira vez com a sinceridade do homem que percebe que o orgulho não é aliado, abriu espaço para o reconhecimento. Houve momentos em que a fluidez do inglês encobriu a clareza do que realmente estava em jogo. Não houve rótulos jogados ao vento, nem acusações maldosas. Houve a leitura de que o crescimento não pode ser uma máquina que suga a nossa humanidade. Ele descreveu, com voz contida, o desejo de manter o que já construímos sem que o preço seja a nossa capacidade de ouvir um ao outro sem distorções. A ideia dele não foi abandonar a ambição, foi reescrever a ambição para que inclua a nossa cama, a nossa mesa de jantar, os nossos gestos diários como parte do que fazemos juntos, não como um complemento da narrativa pública. Isabela, observando com um olhar que parece pesar cada decisão, ofereceu uma proposta que soou simples, mas carregava uma outra lógica, que as aparições públicas da parceria sejam tratadas com respeito, que as palavras na sala sejam valorizadas pelo mesmo peso, seja em português ou em inglês, desde que haja uma regra que proteja cada voz como parte de uma única história, a nossa. O mediador, com a mão firme, pediu apenas um conjunto mínimo de compromissos, encontros quinzenais de conversa em casa, com uma pauta explícita, um resumo em português sempre que o inglês dominar, um espaço seguro para dizer não sem culpa, responsabilidades definidas e claras, para que a vida cotidiana não se perca no brilho de gráficos. À medida que a noite avançava, a atmosfera deixou de parecer uma arena de confronto para lembrar um laboratório de reconfiguração. Eu passei a falar com a cadência de quem pratica cada frase para que não vire arma, não para vencer, mas para instaurar uma convivência onde minha voz não precise ser invisível para ser respeitada. Relembrei o que escrevi nos dias anteriores, cartas que ainda não enviei, notas que não exigiam resposta imediata, planos que não dependiam de uma linguagem só para existir. E pela primeira vez, percebi que o medo não precisa ser o motor que nos empurra para longe do centro. Pode ser a bússola que nos mantém no eixo enquanto aprendemos a andar com as próprias palavras. Isabela aceitou os limites, não como derrota, mas como uma nova forma de cooperação. O mediador, ao final, redigiu o conjunto de compromissos. Sessões quinzenais com participação equilibrada. Um resumo em português para cada ponto discutido em inglês. Regras claras sobre o espaço público e privado. Definição de responsabilidades para que ninguém fique afogado em tarefas que não são suas. Uma presença de Isabela apenas em momentos específicos de apresentação, nunca como mediadora de toda a vida comum. E, ao final, assinatura simbólica de cada um em um papel simples que ficou repousando na mesa, como se aquilo que acabou de ser dito pudesse ali mesmo ganhar validade prática. Saímos da sala como quem fecha um capítulo que parecia interminável, mas que revelava apenas o primeiro passo de uma trilha. A casa cheirava a café recém-passado e a promessa de que o dia seguinte traria a cada um menos eclipses e mais clareza. Voltei para a minha cadeira de observação, peguei o caderno onde eu vinha alimentando a prática da voz e escrevi uma síntese. A voz é minha, mesmo quando falha.
A mudança começa quando eu a uso de forma consciente, com a delicadeza de quem sabe que não precisa gritar para ser ouvida, mas precisa falar com precisão para não mais ser silenciada. E, antes de apagar a luz, sorri para a página onde anotei o plano real. Amanhã começaríamos não com uma batalha, mas com uma dança lenta de palavras que reconhecem o nosso valor, que distribuem o peso igualmente, que transformam a casa em um espaço onde o medo não dita o tom, mas apenas o intervalo entre cada frase. Quando a noite desceu, eu me deixei ouvir de novo em meu próprio idioma, o que antes eu escondia com mãos que tremiam. A casa respondeu com o silêncio reconfortante de quem sabe que o caminho não se esgota em uma reunião. Ele se refaz, dia após dia, em cada decisão que escolhemos manter sob o nosso próprio ritmo. E no último instante, antes de dormir, repeti para mim, baixinho, como uma vela que ainda não se rende. A voz é minha, mesmo quando falha. A mudança começa quando eu a uso, não para ferir, mas para manter o que vale a pena existir, palavra por palavra, até que o futuro se torne uma casa onde todos tenham lugar, sem que ninguém precise pedir permissão para dizer quem é.